Estamos de volta com o último bloco do debate sobre o Dia Mundial da Água, uma reflexão para o futuro. O tema definido pela ONU para a campanha deste ano foi água e desenvolvimento sustentável. A gente fala agora de água e energia elétrica. No Brasil, uma depende da outra. Se o recurso está escasso, a fonte energética gerada pela água também fica vulnerável. A matriz energética brasileira, que é o conjunto de fontes de energia ofertado pelo país, é considerada uma das mais limpas do mundo. Quase metade dela, cerca de 47%, é gerada a partir de fontes renováveis, ou seja, a energia é proveniente de recursos capazes de se refazer a curto prazo. Uma das principais fontes renováveis é justamente a água, que move as turbinas das grandes usinas hidroelétricas do país. Com a atual crise hídrica provocada pela estiagem prolongada, especialmente na região sudeste, os níveis dos reservatórios das usinas também baixaram. O risco de uma crise energética aumentou. Com o nível da água no sinal vermelho, o governo federal corre contra o tempo para evitar os apagões. Na emergência, a saída tem sido acionar as usinas termoelétricas, movidas a carvão, uma alternativa cara e uma das mais poluentes. Para especialistas, água e energia no Brasil caminham juntas e estão em crise. Cenário que precisa ser resolvido com novas escolhas e investimentos em fontes cada vez mais renováveis, como solar, energia eólica e biomassa. Quais são as estratégias para substituir a água e garantir o fornecimento de energia elétrica aqui em São Paulo, secretário? Com aquela experiência que eu disse no começo, São Paulo foi realmente o grande precursor do uso da hidroeletricidade, são as fontes alternativas de curto prazo. Na verdade, hoje a geração térmica que está mencionada até no anúncio deste intervalo que nós tivemos, não é de carvão, é sobretudo de gás natural, que são as grandes térmicas que a Petrobras está colocando em operação para suprir a escassez. São Paulo trabalha, nesse momento, para trazer mais gás para São Paulo, para promover geração distribuída, que é absolutamente fundamental, e a construção de novas térmicas para a energia na base. E fontes renováveis, As fontes renováveis... Energia limpa? Não, limpas todas elas são se forem bem tratadas. A fonte que nós temos mais disponível, a fonte que estamos trabalhando com a Secretaria da Agricultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, que é a partir de bagaço de cana e de palha de cana. Também temos outras possibilidades que são, evidentemente, a solar. Uma parte do estado de São Paulo tem esse potencial. E temos também alguma energia de ventos. Não temos tanto quanto o Nordeste, mas temos. Em resumo, é isto. Gás, nós precisamos aumentar o uso do gás, porque é preciso suprir a urgência que o país tem de energia, de unificação das produções das usinas de cana-de-açúcar, que hoje tem alguns gargalos que não dá tempo de tratarmos aqui, e a solar e a eólica. Bom, eu queria ouvir a opinião desse lado aqui. Carlos Nobre, você concorda com o secretário? Sim, não, é claro, a curto prazo eu acho que esse é o caminho. Particularmente preocupado com mudanças climáticas, era bom que o Brasil fosse talvez o campeão mundial de energias limpas. Já é, mas continuar a ser, isso significa realmente abandonar as matrizes com carvão, petróleo e eventualmente até gás natural, por mais que o gás natural seja mais eficiente. Por quê? Porque o Brasil, por quilômetro quadrado, é o país que tem o maior potencial de energias renováveis do mundo, por quilômetro quadrado. Não é só porque o país é grande, não. Eólica, solar, biomassa, água. E, de fato, se a gente olhar uma perspectiva de algumas décadas, imaginar que nós chegaremos em 2050 utilizando menos de 20% de combustíveis fósseis para gerar energia. Dá para acreditar nisso? É a meta do IPCC, a meta da Convenção Climática. O Brasil certamente pode. E aí o nosso grande futuro são nas energias, principalmente eólica e solar, que o Brasil tem em enorme abundância e o preço dessas energias está barateando muito. Eu chego, inclusive, a afirmar
não para a Amazônia, mas para o Sudeste, água vai ser um recurso muito mais crítico para a agricultura no futuro do que para gerar energia. Então, eu acho que o futuro do Brasil é energia renovável, solar, que nós estamos ainda muito atrasados, eólica, que agora começou a explodir no Brasil, e outras formas, biomassa também. Então, é possível e o Brasil tem que sinalizar com políticas públicas de energia, com o país como um todo. Nós temos um sistema interligado. Então, a falta de vento aqui no Sudeste, que realmente temos menos vento no Sudeste, é compensada com muito vento no Nordeste e também no Sul. Joaquim Gondim. Eu queria só trazer um tema, eu acho que é importante também. Na própria questão do uso do aproveitamento hidroelétrico. É importante entender que num ambiente de transformações que nós estamos vivendo hoje, de aumento das variabilidades, chuvas em excesso, depois secas, aparece um fator que é preponderante na transformação e na consolidação, que se chama reservação. Esse é um ponto importante. Qual é o processo? O que o homem faz desde os primórdios? Ele pega a água dos meses chuvosos, guarda e utiliza nos meses secos do ano. Ele pega a água nos anos chuvosos e guarda para utilizar nos anos secos. Isso a gente aprendeu com José do Egito. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, a Bíblia já traz isso. Então, o que nós temos que fazer também é não também criminalizar reservatórios, dizer que reservatório é ruim, e começar a pensar e discutir para cada local qual o aproveitamento mais adequado. Hoje, as pessoas pensam que o melhor aproveitamento é fazer usinas a fio d'água, aquela que não faria o reservatório, não quer dizer que o reservatório seja pequeno ou grande, é simplesmente que o reservatório não varia de nível, ele fica funcionando num nível constante. O que significa? Na época de cheia do rio, a água vai, passa e vai embora. Na época de seca, fica um filete de água e reduz muito. Então, é um debate que a sociedade vai ter que fazer, que tipo de geração que a gente quer, em que reservatórios. Porque se eu não construo esses reservatórios, eu vou ter que gerar em térmicas, muito mais caras, gerar em outras fontes que talvez no cômputo, tá certo? No balanço, sejam talvez com mais problemas do que construção de usinas com reservatórios. Eu acho que é fundamental, é um debate que a sociedade vai ter que fazer. Eu vou pedir para os senhores serem um pouquinho mais rápidos, porque nosso tempo está quase se esgotando. Até que ponto a agricultura e a pecuária podem ser parceiras na geração de energia elétrica? De uma forma muito acentuada. Essa reflexão que foi feita, caso com o que fez o secretário Meirelles, nós temos uma complementariedade. Essa energia da biomassa, você própria perguntou sobre isso, Márcia, ela ocorre exatamente no período da seca. Nós temos agora um período chuvoso que vai agora no nosso março, queremos que se prolongue até abril, mas a gente se interrompe. Quando a gente fala em biomassa, estamos falando de bagaço de cana? Bagaço da cana, material lenhoso. Aqui em São Paulo, nós temos com disponibilidade, é próximo do centro de consumo, então não precisa de grandes linhas de transmissão. Nós temos o equivalente a uma Itaipu aqui, que alguns ajustes, leilões específicos que nós estamos discutindo com o governo federal, centros de carga dispostos de uma forma correta, podem colocar isso muito rapidamente em disponibilidade. Além disso, nós temos a utilização da vinhaça, que pode produzir o biogás. É uma fonte muito significativa. A vinhaça é um resíduo também do processo da cana. É um resíduo também do processo da produção de cana aqui do nosso setor sucroenergético de São Paulo. E assim por diante, ou seja, a bioenergia, a energia que vem gerada por matéria orgânica, é cada vez mais um componente que vem se somar. E se ela produz, alivia exatamente a pressão sobre ou termos, que são poluentes, caros, ou sobre a questão das águas. Estão chegando várias perguntas de telespectadores. Vamos voltar para a questão da disponibilidade hídrica, disponibilidade de água potável. Eu queria saber quem pode me responder essa pergunta. A Beatriz Souza pergunta o seguinte: o processo de dessalinização da água do mar é viável no Brasil? É um recurso para o futuro? Doutor Braga, claro. Veja, a questão é econômica, né? A dessalinização, há alguns anos atrás, custava $1 para 1 metro cúbico dessalinizado. Esse número baixou para $0,5 por metro cúbico. Então, é sempre uma questão econômica, que é tecnicamente viável, não tem problema nenhum. Por exemplo, o Catar
toda a água que se bebe e que se usa para plantar no Catar é dessalinizada. Tá certo. Vou fazer uma pergunta aqui. É possível transportar as Arias Moraes e o Márcio de Castilho estão perguntando se é possível transportar água de estados que tenham recurso em abundância para outros que sofrem com a escassez, como, por exemplo, cita o estado do Acre. Paulo Magalhães. Eu creio que sim. As águas que estão nos rios são águas do Brasil e, portanto, elas podem ser alocadas onde mais conveniente for. Não há nenhuma razão para que não se possa passar de regiões, de troca troca entre estados, troca entre municípios. As transposições devem ser vistas como uma possível solução inteligente. Eu queria reforçar as falas do Joaquim, que eu acho que o Brasil criminalizou os reservatórios e para enfrentar, inclusive, a exacerbação dos extremos, dos climas extremos, nada melhor do que aumentar a reservação dos rios, ou seja, fazer com que os rios sejam mais iguais ao longo de todo o período do ano. Como é que a gente aumenta essa reservação? Criando reservatórios. Os reservatórios têm exatamente... O reservatório é a caixa d'água da casa. Quando tem entrada, a caixa d'água enche para poder continuar a ter saída quando a entrada foi reduzida ou foi anulada. Então, os reservatórios são os grandes reguladores dos rios de uma nação. E nós devemos tentar, inclusive, acho eu, tentar adaptar os nossos reservatórios que hoje geram energia elétrica e conservam a água para todos os outros fins, com visão das mudanças climáticas. Vale ele a pena aumentar a reservação, assim, sobrelevando os reservatórios de tal maneira que eles possam regularizar mais as águas que hoje já estão? Isso vale, inclusive, para o Paraíba do Sul, que precisa de reservação maior. Vale a pena se estudar se os reservatórios aqui têm chance de serem aumentados e aumentar a reservação, aumentada em elevação, para aumentar o volume reservado. À primeira vista, me parece possível em alguns. Então, acho que isso é um tema que nós fugimos porque ficou... diria assim, não politicamente correto falar em criar lagos no Brasil. É preciso mais planejamento? O planejamento facilita muitíssimo se tiver reservação. O senhor concorda, senhor Joaquim Godinho? A Agência Nacional, ela está, junto com o Ministério da Integração, elaborando o que nós estamos chamando de Plano Nacional de Segurança Hídrica. Tá certo? É um amplo plano que está sendo discutido com os estados, com a sociedade, para dar exatamente uma visão de que obras são necessárias, que ações são necessárias. Não é só a obra, mas também as ações de demanda, gestão da demanda, gestão da oferta. Então, esse é importante. O Brasil ainda precisa, em várias situações, de ter complementação da sua infraestrutura. Nós estamos agora em vias de terminar o grande projeto de integração lá do São Francisco. Acabado essa primeira fase, que são os canais principais, nós vamos precisar da segunda fase, que é pegar aquela água que estão nos canais, que estão no reservatório e distribuir no território. Então, é ainda necessário aumento da infraestrutura para enfrentar crises como essa que nós estamos vivendo. Sobre isso, eu vou fazer um comercial da agência. A agência publicou esse documento, tá certo? E que está disponível no site www.ana.gov.br. Está disponível o relatório de crise hídrica e o relatório de conjuntura, para que a sociedade conheça seus números e possa participar do debate. Mas para esse plano de ação ainda vai levar um certo tempo. Sim. Agora, eu quero perguntar aqui para o secretário Benedito Braga, para São Paulo, quer dizer, dá para garantir segurança hídrica em São Paulo nesse momento? Olha, eu acho que dá para garantir sim, desde que a população continue colaborando da forma como está colaborando. Essas chuvas que aconteceram em fevereiro e agora em março podem eventualmente dar uma impressão de que as coisas estão muito fáceis e está chovendo. E não é bem assim, quer dizer, o nível dos nossos reservatórios ainda estão bastante baixos, né? Portanto, nós temos que manter essa união, né, de todos em torno da economia de água. Agora, aliado a isso, o que nós estamos fazendo são obras adicionais, emergenciais,
que vão trazer mais água de regiões próximas aqui para o sistema. Então, não é só a população fazer a sua parte, mas o governo também está fazendo a sua e tenho certeza que vamos sair bem dessa situação, sem dúvida nenhuma. Dá para estipular um prazo para isso ou não? Olha, o prazo é agora, nós já estamos trabalhando, não tem assim, depois de amanhã já vai estar tudo bem, não. Tem que ficar economizando água, sem dúvida nenhuma. Secretária Patrícia, o que tem que mudar na nossa relação de forma geral com a água, no consumo da água? Complementando o que o secretário Benedito Braga colocou, o que eu entendo é que nós precisamos de uma mudança de cultura na nossa relação com esse tema água. De verdade, hoje nós consumimos ainda o dobro daquilo que seria recomendável do ponto de vista mundial. Então, isso deve ser incorporado na sociedade e a mudança deve ser ampla e a longo prazo, eu diria que para sempre. Uma outra relação com o tema água, esse recurso tão necessário para todos nós. Então, para encerrar a nossa conversa aqui, uma pergunta. Ainda existe risco de racionamento? Quem pode responder? Risco de que tipo de racionamento? De água. De água? De água. Bom. Um Risco de racionamento de água. Né? Onde? Na região metropolitana, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte? São Paulo, região metropolitana, estado, Brasil, enfim. E de energia também. Olha, aqui onde nós estamos gerenciando, esse risco está cada vez menor, né? Nós não estamos aqui jurando de pé junto que não vai ser necessária uma medida mais drástica no futuro. Estado de São Paulo. No estado de São Paulo, na região metropolitana. O risco de uma situação como essa é cada vez menor em função dessa economia que a população está fazendo e das obras que o governo vai entregar agora em meados do ano. E risco de blackout, secretário? Bom, o governo de São Paulo tem trabalhado muito intimamente com o governo federal, com o Ministério de Minas e Energia, tendo em vista que esta escassez hídrica provocou falta de água em todos os reservatórios do Sudeste, que são os grandes provedores de energia hidrelétrica no país. Evidentemente, isto nós estamos cada vez mais dependendo de eletricidade que vem de geradoras muito distantes de São Paulo, a 2.000 quilômetros, a 3.000 quilômetros, com os riscos daí decorrentes. E com o governo federal nós estamos fazendo um esforço enorme para reduzir o consumo. O governo já começou, inclusive, uma campanha sugerindo a redução de consumo, que é a única coisa que se pode fazer em energia elétrica a curto prazo. É isso que se tem para evitar que haja algum apagão. Acho que o esforço é viável. Tá certo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. O nosso tempo acabou e vou dizer também que eu vou encaminhar todos os e-mails que chegaram para que os senhores possam responder. Muito obrigado pela participação, por essa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado. E encerramos por aqui o debate do Dia Mundial da Água, uma reflexão para o futuro. E obrigada também a você de casa que esteve com a gente neste dia 22 de março. Eu quero lembrar que hoje outros programas da TV Cultura também vão falar sobre água. Um bom final de domingo.